Achou? Olha, já Isso, tá é gravando. assim. Olha, querida, a pessoa tá chique agora. A primeira vez que eu vi isso foi na live da Gabi. Tá Toda vez que eu chique, escuto isso, bem. eu lembro dela. Tá vendo só? É isso aí. Os workshops que eu fazia com ela. Meninas, vou começar porque nós temos o tempo limitado É o tempo aqui certinho, né? e Eu eu vou fechar fiz o áudio aqui. e eu fiz a apresentação justamente porque vocês sabem que eu falo pouco. Então, para orientar e depois eu vou colocar o arquivo da apresentação para vocês lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Vocês tiveram dificuldade para fazer a aula, o exercício 7 sobre neuroplasticidade? Eu ia te perguntar, hoje eu não parei, né? Mas eu Aham. fiquei meio assim, entendeu? Depois a gente conversa. Que agora eu também não lembro. Eu lembro que eu ia conversar com você. Mas hoje Aham. meu dia foi completamente atípico e eu fiquei na rua desde 9h30 da manhã. Cheguei aquela hora que eu falei com você. Aí fui ver Aham. janta e tal. E aí já tava na hora da live. Pagando conta, tudo ao mesmo tempo. Ah, não, tá ótimo. É isso aí. Graças a Deus a gente tá tendo para pagar a conta. Então tá tudo certo. Sim, isso aí. Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais. Meninas, vamos começar. Vocês estão vendo em tela cheia, né? Aí o slide. Então, deixa eu ver. Para passar o bonito. Ah, que bonito foi. Então, a gente aqui vai falar hoje sobre de que forma a gente consegue construir uma nova identidade, né? Então, a gente já percebeu que a gente sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, só que a gente não consegue sustentar, a gente continua repetindo os mesmos padrões sempre. E até os doloridos. Então a gente ainda fica naquela dinâmica, pô, tá doendo, mas eu tô repetindo ainda assim porque, né? Eu gosto de sofrer. Ou então vem uma crença de que colocaram na gente de que primeiro tem que ser muito difícil para a gente conseguir as coisas, ou então a outra de que a gente primeiro cria o caos para o negócio poder andar, né? E eu até coloquei um exercício sobre o caos para vocês, justamente por isso, para vocês conseguirem identificar que caos vocês estão criando para estar repetindo os padrões, porque é assim, é inconsciente. A gente cria o caos para resolver e depois ainda dá aquela sensação de tipo, ufa, teve o caos e eu resolvi. Então ainda tem aquele alívio do tipo, você criou aquela situação e você ainda depois ficou com a sensação de alívio, como se tivesse sido uma coisa muito grandiosa, muito absurda, e você resolveu, você deu conta, mas foi algo que inconscientemente você mesmo criou para você. Então, se fosse apenas a falta de informação, a nossa vida já teria mudado há muito tempo. Se fosse só manipular energia, a vida de todo mundo já teria mudado há muito tempo. Se fosse uma questão única e exclusiva de consciência, todo mundo que acessa tem um insight, que vem uma consciência sobre determinado assunto, teria mudado a vida naquele momento. Então, se tem algo que eu tenho percebido muito de todos os atendimentos nesses 3 anos que eu tenho vindo, estudado e tenho atendido, é unânime, sem aplicar, sem repetir, mesmo não querendo, não acontece. Porque não é só uma questão, não é uma questão de querer, não é uma questão de conhecimento, porque assim, todo mundo que chega para terapia já sabe que tem algo para ser trabalhado, ou já entendeu uma dor, já entendeu uma ferida, já entendeu um processo que está passando e chega com aquilo ali. Ou então estou sentindo alguma coisa e eu não sei nomear. E durante o processo terapêutico, a pessoa, porque sabe que naquele período ali ela vai encontrar uma clareza. Só que não adianta virar a chave se não passar pela porta. O movimento é justamente atravessar a porta. Só ter o insight, só ter a consciência não vai fazer a gente mudar. Então, o que é a neuroplasticidade? Ela é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer mudanças. São as novas conexões que a gente cria.
quando a gente faz uma mudança qualquer num hábito, algo que a gente. Qualquer ação nossa, qualquer escolha nossa, vamos supor, de segunda a sexta-feira, todos os dias. Um exemplo super básico agora. Você escova o dente com a mão direita. E aí você está escovando todos os dias, é no teu automático. Você escova a mão, o dente com a mão direita. No momento em que você, num dia, resolve, hoje eu quero mudar, eu vou começar a escovar o dente com a mão esquerda. Você vai sentir dificuldade para escovar o dente com a mão esquerda. Você vai ficar irritada, a pasta vai cair, você vai se babar toda, enfim. Você vai ter algum tipo de limitação porque você não está acostumado com aquilo. A sua tendência no dia seguinte vai ser escovar com a mão esquerda porque você fez uma escolha consciente, ou vai ser você escovar o dente com a mão direita? Vai ser você voltar a escovar com a mão direita, porque foi desconfortável no dia anterior. E você não quer aquele desconforto, você quer praticidade, você quer o que é confortável para você. Então, se você não reforçar essa nova via neural, porque na hora que no dia que você escolheu fazer a mudança da mão direita para a esquerda, você rompeu uma ligação. Na mesma hora, você rompe a ligação. E aí por isso que você sente todos esses desconfortos, porque é algo novo para você. Então teu cérebro ativa aquilo ali. Peraí. Ele começa a produzir vários neurotransmissores e ele vai dizendo assim: não, isso aqui não tá certo, isso aqui tem alguma coisa errada. E aí no dia seguinte, quando se você tem duas escolhas. Se você voltar para a mão direita, você conecta de novo aquela conexão, aquela linhazinha, aquele fiozinho que se rompeu. Mas se você fizer a escolha de escovar novamente com a mão esquerda, aquela conexão se forma. Fica super fininha. Aí no dia seguinte você escolhe a mão esquerda de novo. Ela dá uma reforçada. Depois, no outro dia, mão esquerda novamente. Ela dá outra reforçada. Então, é por escolha consciente. As mudanças acontecem por escolha consciente de repetição. Identidade é padrão de repetição neural. Por que neural? Justamente por conta da neuroplasticidade. Porque os nossos neurônios, quando a gente vai romper com um ciclo, com um padrão, eles rompem literalmente. No momento em que eles rompem, quando você começa a fazer uma escolha consciente naquele padrão novo que você está querendo construir, ele vai se conectando. Então, na medida que ele vai se conectando, vai se fortalecendo, você vai construindo esse novo hábito. E na medida que ele vai sendo construído, ele vira uma nova identidade, mas é por repetição consciente. É o que eu falo da consciência aplicada. Não adianta só ter consciência, tem que aplicar ela todos os dias, fazer esse exercício, querendo ou não querendo, porque nesse início, qualquer movimentação que você faça, você faz uma conexão de novo. Então você sente aquele desconforto de novo. E aí tem muita gente que pergunta: qual desconforto você vai escolher hoje? O de se manter no mesmo lugar ou o desconforto de estar em mudança? Entende? Tá tudo bem até aí? Então, assim, eu até botei essa imagem do campo de grama para vocês, para ficar mais lúdico, para vocês entenderem como é reforçar esse caminho neural novo. Então, quando você vai passando por um caminho uma única vez, você não deixa marca nenhuma. Mas na medida que todos os dias você vai passando pelo mesmo caminho, você vai formar essa trilha. Então, o cérebro, a neuroplasticidade é exatamente isso. Ele não vai aprender pelo jeito que você quer, mas pelo jeito que você. Sabe, filho, que aprende pelo exemplo? Por mais que a gente fale, ele vai fazer o que a gente faz. E ainda vai jogar na nossa cara depois. Mas você fez isso? Entende? O nosso cérebro é exatamente ele ainda esfrega na nossa cara. Você fez isso a vida inteira, vai querer mudar agora por quê, querida? Volta pro teu corpo, volta pro que é normal, pro que é conhecido, pro que eu já estou acostumado, porque eu só estou querendo economizar energia, te poupar da dor da mudança. Então, é isso que o nosso cérebro faz. Aline, é autossabotagem. Sim, as pessoas usam esse termo.
mas eu canso de falar. Eu não gosto dele porque eu não acredito que a gente vai fazer algo contra a gente mesmo. Então, é a forma que o cérebro tem para proteger. Por quê? Durante uma vida inteira, nós ensinamos a ele que aquela ali era a forma certa de se viver. Doendo ou não doendo, porque até a dor é conhecida. Então, trazendo para o nosso tema do grupo, como é que esses padrões de escassez eles são criados? Lá na nossa primeira infância, o que a gente vê na família, o que a gente escuta as pessoas falando, essas energias coletivas, né, de que é muito difícil ganhar dinheiro, dinheiro é sujo, descansar é errado, eu não sou suficiente, eu nunca vou conseguir. Então, assim, a gente aprende essas crenças durante a vida. E aí a gente vai repetindo isso. Só que nós temos um sistema neural que faz com que a gente foque no que a gente conta sobre nós mesmos. E aí a gente fala assim, que é o universo. Tem uma coisa interessante que eu não lembro se eu falei na última aula, mas é o seguinte: às vezes a gente fala muito sobre manifestar, manifestar, parece que a manifestação é um milagre. A gente coloca esse espaço de milagre. Mas se nós entendermos que nós somos centelha divina, se nós entendermos que nós estamos aqui, nós somos consciência e o corpo só está aqui para dar legalidade na Terra, porque a gente está passando aqui por evolução, mas na verdade nós somos consciência, nós somos conectados ao todo, então tudo está disponível para gente. E aí, essa questão da manifestação é o quê? É a forma que a gente, é a história que a gente conta sobre a gente e é a repetição que a gente faz durante a vida, é a nossa identidade. É merecimento? O coleguinha merece mais do que vocês? Não, não é sobre merecimento, mas é sobre o que vocês, não é nem que vocês estão vibrando, é o que vocês estão. É, contando sobre vocês e usar o nosso sistema no cérebro, porque o nosso cérebro é o nosso campo eletromagnético, elétrico, ele vai emanar isso, e aí é justamente isso que a gente aproxima do que a gente quer. Então, assim, não é sobre o universo te deu, é sobre o que você atraiu pelo que você pensou e pelo padrão que você repete. O SAR é aquele sistema e quando você pensa assim, eu sempre dou esse exemplo. Só um minutinho, meninas. Sofia, pede para sua irmã abrir a porta, por favor. Então, o SAR, ele vai fazer o quê? Quero comprar um carro. E aí, eu quero o carro tal com a cor tal. Você andando na rua, você vai ver o mesmo carro sempre. Tem gente que encontra a mesma pessoa na rua, entende? Vai andando, por quê? O sistema tá fazendo o quê? Justamente isso. Eu deixei esse exemplo para aula. Porque faz exatamente, você acaba encontrando, quando você fala assim, não quero encontrar tal pessoa. O que que acontece? Você vai lá e você encontra tal pessoa. Por que que você encontra a tal pessoa? Porque o teu sistema mandou essa informação e você manifestou. Agora, se a gente tem o poder de manifestar o ruim, meu bem, por que que a gente não manifesta o bom? Que crença é essa que a gente tem de montar esses roteiros maravilhosos de filmes de terror que a gente não manifesta o que a gente verdadeiramente quer? Porque a gente está sempre focado no que a gente não quer. Oi, boa noite. Entendeu? Então a gente está sempre focado no que não quer. É sempre no eu não quero perder dinheiro, eu não consigo clientes novos, eu não consigo prosperar, eu não consigo sair dessa doença, eu não consigo eliminar peso, eu não consigo. Entende que a gente só foca no não consegue? E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte: muita gente fala assim, o cérebro não entende o não, mas não é isso. O cérebro entende claramente o não, mas é que quando você vai negar alguma coisa, você primeiro pensa no objeto a ser negado, e é essa a primeira informação que o cérebro registra.
Então, se eu falar para vocês agora, não pense no elefante cor-de-rosa. Todo mundo pensou no elefante cor-de-rosa. Entende? Porque quando você vai negar alguma coisa, o primeiro cenário que vem na sua cabeça é o que você está negando. É o que você diz que não quer. E é exatamente isso que ele reforça. Então, não tenho clientes, como seria você dizer tenho clientes prósperos? Por quê? Quando a gente começa a fazer, mesmo que, Aline, mas eu não acredito no que eu falo. Faça a pergunta, porque a pergunta te livra do julgamento e daquela primeira ideia de que no teu inconsciente fala assim, se você falar assim, minha conta é próspera, aí tu pensa logo na conta no vermelho. Já vem a imagem dos números em vermelho em caixa alta, gritando assim, ó. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. É assim, porque na minha veio, é assim, mentirosa, mentirosa. Então você pergunta: como seria eu abrir minha conta agora e ela estar próspera? Como seria minha conta próspera? Como eu seria tão feliz e grata se minha conta estivesse próspera nesse momento? Universo, o que se requer para minha conta ficar no verde? E a minha câmera saiu. Mas, enfim, entende como o nosso cérebro ele vai funcionando? Então, isso foi aprendido durante a vida. A gente repete isso todos os dias, essa forma de falar, de agir. Aqui agora. Ah, voltou. Então, botei alguns exemplos. Se uma pessoa cresceu ouvindo dinheiro não nasce em árvore, a vida é dura, quem tem muito dinheiro é egoísta, primeiro sofre, depois conquista. Essas ideias, elas vão criando aquelas conexões neurais que eu coloquei e tá até aqui no desenho, onde tá esses brilhinhos. Todas essas conexões, elas existem na nossa mente. E a gente reforça isso na medida que a gente repete o que a gente conta sobre a gente, até aquelas histórias tristes nossas que a gente vai contando, acreditando que tá contando uma baita superação. Essa história reforça que, olha como eu sofro. Eu resolvo tudo, mas eu tenho que sofrer primeiro. Entende? E depois me veio até uma clareza, eu conversando inclusive com a Aline, a gente está falando de contratos, que contratos interessantes foram esses que a gente assinou pelo que a gente está passando nessa vida. Pode POC nisso tudo, por quê? É a crença que a gente está reforçando de que nós temos contratos aqui que a gente precisa sofrer para aprender, que nós já assinamos esses contratos. Então, como seria a gente romper todos esses contratos agora e tudo que impeça a gente destrói, descria, vezes da auxilião? Certo, errado, boi, mal, pode, porca, sem curte, garotos, popa de criações, bases e aléns. Então, assim, tudo isso acontece no campo das emoções, isso acontece no campo mental e o principal, a gente fala muito sobre o campo energético. O campo energético, ele só se movimenta depois. Então, ele nunca vai ser uma causa, ele sempre vai ser sintoma. E por isso se torna tão difícil a gente fazer essa manifestação, porque se a gente entende que o nosso cérebro, o coração é o campo magnético, ele emite. O cérebro, aliás, ele recebe. O cérebro é o campo elétrico, ele emite. Então, se a gente entende isso, se a gente fica reforçando esses padrões mentais, é isso que a gente está emitindo. Por isso que é tão importante a gente reforçar, mesmo que no início, eu não acredito. Reforça. Não tem uma história que o pessoal falava antigamente que uma mentira contada 7 vezes vira uma verdade? O povo antigo falava isso. Pois se hoje você acha que a sua prosperidade é uma mentira, como seria você contar essa mentira para você todos os dias? Até que ela se torne uma verdade. E isso é só pela prosperidade? Não, porque prosperidade não é só sobre o dinheiro. Então, assim, por que que mudar é tão difícil? Porque quando a gente muda, a gente faz essa escolha de mudar, eu falei isso antes. O cérebro ele gosta do que é previsível. Então vem.
Os padrões vêm como? Escassez, a tal da autossabotagem, vem culpa, vem ansiedade, vem urgência. Então, assim, tudo isso acaba parecendo natural, tudo isso começa a parecer que é normal. Sendo que, verdade que esse que é o normal que você escolhe para sua vida? Eu não escolho viver em ansiedade, escassez, autossabotagem, culpa e urgência o tempo todo. Mas tudo isso que acontece aqui também é por conta do nosso querido, maravilhoso sistema fisiológico. Que quando a gente decide, escolhe fazer uma mudança, a gente ativa o nosso cortisol, adrenalina, noradrenalina, e isso tudo vai começar a soltar, disparar para o nosso cérebro, para todo o nosso corpo. Vou mandar assim, Rê. É, e vai mandar isso pro nosso corpo e a gente vai achar que a gente está ficando doente, que nós estamos exauridas, que nós estamos sofrendo muito. E aí, consequentemente, a gente faz o quê? Volta para onde a gente estava, porque fica muito desconfortável mudar. Então, quando a gente brinca falando que acessar a consciência dói, é porque quem quer acessar a consciência e fazer uma mudança real vai ter essa dificuldade. Vai ter, quer dizer, não é uma dificuldade, vão ter os desafios a serem, sabe, trabalhados diariamente, porque é você reforçar aquilo diariamente. Por isso que é tão importante vocês terem noção do que vocês querem mudar e não tentar mudar tudo de uma vez. Fazer aos poucos, diluir o que vocês. É aquele exercício que eu costumo passar para vocês. Pensa naquela pessoa idealizada que vocês querem ser, vai destrinchando tudo que ela faz, o que ela se alimenta e traz para o hoje, o que no hoje essa pessoa faz. Porque você começa a construir ela dentro do que você está vivendo no hoje. E aí eu coloquei aqui uma explicação mais detalhada para vocês sobre como funciona o SAR, onde ele fica. Por quê? Porque quando a gente traz consciência de todos os sistemas que a gente tem e que parece que é para impedir que a gente mude, na verdade até é para impedir que a gente mude, mas é por uma proteção, a gente começa a ter consciência de quando as situações começam a acontecer. Então, você vai fazer uma escolha nova. Você vai achar que você está tendo uma crise de ansiedade, mas na verdade, você só está ativando o teu eixo ATPM, ATP. É só isso que está fazendo. Quando às vezes a gente tem muita palpitação, tá com muito irritada, tá com dor de cabeça, o coração acelerado, aquela sensação de coração na boca, começa a suar frio, às vezes não é uma crise de ansiedade, é sistema nervoso desregulado. Então, quem fez o grupo da ansiedade, do Raízes, vocês têm lá os 25 exercícios de respiração. A Aline começou a receber hoje. Então, vocês têm como olhar para esses exercícios e fazerem um por dia, ou cada um deles tem um objetivo. E aí vocês olhem para esse objetivo, estou sentindo tal coisa. Aí vocês vão olhar para o que vocês estão sentindo, vão fazer o exercício de acordo com o que vocês estiverem sentindo e tem um exercício de respiração específico para aquilo, para estar regulando esse eixo. É necessário medicação, Aline? Sim, interessante do meu ponto de vista, eu evito ao máximo a medicação, tanto que até as formações que eu faço hoje são para suplementação natural. É necessário algumas vezes? É necessário sim, mas a respiração, ela ajuda muito a fazer essa regulação, principalmente no momento da crise. Naquele momento que a gente está descompensado, os exercícios, eles dão um alívio. Então, assim, falei do SAR. E aí, como que a gente constrói essa nova identidade? Eu poderia resumir tudo dizendo, repetindo. Mas assim, você tem que ter clareza do que você realmente quer, para onde você quer ir, e você saber que haverão os desafios e que você precisa fazer as escolhas mesmo quando está desafiador. Porque se você tem hoje um padrão, se a sua identidade é um padrão de repetição, você só constrói
uma nova identidade, e entenda que construir uma nova identidade não é você ser uma pessoa diferente. Não é você mudar quem você é. É você mudar a forma como você faz escolhas. E você passar a fazer as escolhas que você quer fazer de forma consciente. É sobre o que você quer e não sobre o que papai, mamãe, titia, vovó, periquito, papagaio falou durante a vida inteira sobre como é sobre ganhar dinheiro, como é ter um novo, ser empreendedor, como é fazer assim, como é fazer assado. Porque a sua verdade é só sua. As suas escolhas são soberanas. Só você pode escolher por você. E verdade que você está escolhendo por você hoje? Eu digo, estou passando por situações desafiadoras que eu sei que eu vou ter que fazer escolhas que eu não escolho. Mas em alguns momentos você precisa fazer, né? Você precisa fazer algumas escolhas e começando por você. Qual escolha hoje você pode fazer por você, menor que seja? Então, botei lá. A fórmula é simples. Fácil? Não, mas é simples. Consciência é o que a gente está fazendo aqui. A gente traz a consciência, a gente nomeia as situações. Depois a gente escolhe. Então você traz para a consciência algo que você queira mudar em você, algo que você queira mudar na sua vida. Você faz uma escolha consciente. Eu quero mudar tal coisa. E aí você começa a repetir isso. Vai destrinchando essa tua escolha. Bota tudo o que se requer para que essa escolha se torne realidade. Coloca energia na tua escolha. E aí, nessa repetição, você vai ver que você vai ter uma transformação. E às vezes, só o fato de você se manter fazendo a escolha todo dia já é a transformação. Às vezes, só o fato de você se tornar consciente, consistente, já é a transformação que se requer para você mudar. Porque não é só sobre a gente ter mais uma ferramenta, ter mais um curso, ter mais isso, ter mais aquilo. É sobre o que pegar o que você já tem e repetir o que você já sabe. É repetir o que você já tem. Você não precisa, até eu coloquei aqui, você não precisa acreditar completamente na mudança para começar, mas você precisa começar para que o seu cérebro passe a acreditar. Porque ele está acostumado a você falar. É... Ele tá. A gente só tem mais 10 minutinhos. Ele tá acostumado a você falar e você não cumprir. Você quebra a sua promessa para você mesma. Então, é isso que é esse o padrão. O padrão principal que a grande maioria tem é quebrar promessa para si mesmo. E é isso que você ensina pro teu cérebro. Por isso que você não muda. Porque você está prometendo para você mesmo, eu quero fazer. Só que aí, quando você não tá bem, você vai lá e não faz o que você tem que fazer. O que você escolheu, o que você tem que fazer, não. O que você escolheu fazer. E aí fica mais fácil o quê? Culpa o tempo, culpa a criação, culpa a infância, culpa os padrões, sabe? Por quê? E isso é do ser humano. A gente vai atribuir, terceirizar a responsabilidade. Mas a neuroplasticidade, ela é basicamente autorresponsabilidade. É você por você e com você. E aí, o que que isso tudo tem a ver com a nossa prosperidade? Que aí eu coloco aqui, depois vocês podem olhar com mais calma, que a prosperidade não é só sobre o dinheiro. Tem também a segurança emocional, a capacidade de receber, a consistência, a confiança, sustentação. Se o nosso cérebro ele permanece mudando, operando em medo, em urgência, em sobrevivência, ele tem dificuldade de sustentar essa prosperidade. Então, por isso que eu passei para vocês o exercício do caos. E agora, nessa próxima etapa das atividades, vocês terão mais exercícios trazendo essa autoconsciência e regulação emocional para vocês poderem ter mais clareza na hora que eu for começar a sustentar os gráficos de vocês.
Então vamos lá. Um exercício para vocês fazerem, vocês vão receber esses slides lá no grupo. Então, o exercício, consciência aplicada. Você vai perceber o que que você não quer mais repetir, que é sobre você no passado, que hoje você é uma nova mulher. A nova identidade, o que você escolhe começar para fortalecer. A repetição, qual pequena ação diária? É pequena ação diária mesmo, para que pode ajudar o teu cérebro a construir essa sua nova realidade. Então, o nosso grupo é justamente para trazer clareza. Vocês não vão mudar de vida nos 21 dias e eu não prometeria isso para vocês. Mas trazer essa consciência de tudo que se requer, quais são os padrões principais que vocês estão tendo, e eu tenho certeza que eu acho que o maior padrão é o de prometer para si mesmo e não cumprir. Eu acredito que hoje a maior consciência que a gente pode trazer e começar a aplicar a partir de amanhã, a partir de hoje até, é o que que eu tô prometendo para mim que eu não tô cumprindo, sabe? E aí tá a pergunta da Soninha que ela colocou lá no grupo, que ela perguntou sobre se o nosso cérebro acredita naquilo que repetimos, como podemos identificar quais hábitos, pensamentos e emoções estamos fortalecendo. Observando os pensamentos com frequência. A gente pode até fazer o exercício de anotar, né? Então, você observa os pensamentos, as suas reações e os seus comportamentos automáticos. Anota mesmo. No Access, a gente tem um exercício interessante de ponto de vista, né? Ficar 3 dias observando o que a gente pensa, sente, age e usar o interessante ponto de vista. Vocês podem anotar isso durante 3 dias, fazer esse exercício de autoobservação, para que vocês percebam quais são os hábitos que estão fortalecendo esses padrões de vocês. E novos padrões, assim, não é sobre tempo, né? É mais sobre, não é sobre velocidade, tempo, é mais sobre é, consistência, né? Então, assim, estudos antigamente falavam que em 21 dias você constrói um novo hábito. Isso não existe, tá? A partir de 21 dias, o teu sistema fisiológico ele começa a interpretar que aquilo ali é novo para você. Mas de 21 a 66 dias, 70 dias. Agora, um novo hábito, realmente, uma nova identidade, é um padrão que você vai repetir por muito tempo. Então, é uma escolha realmente consciente. Porém, quando você começa a fazer o exercício de escolher conscientemente, do se perguntar, isso me aproxima do que eu quero, de onde eu quero chegar? Essa escolha aqui, aqui a gente tem esse conhecimento do leve e do pesado. Então, assim, é leve eu fazer essa escolha? Essa escolha está me aproximando do que eu quero? E aí, se o corpo contrair, se você sentir um desconforto, você sabe que aquilo ali não está te aproximando. Só que muitas das vezes a gente nega o que a gente sente, o que o nosso corpo fala pra gente. Por quê? A gente acha que, não, tô cismada. Não, imagina. Não é isso, não. Eu tô confundindo. Não tá tão pesado assim, sabe? E a gente acaba fazendo e quebrando a promessa pra quem? Pra nós mesmos. E vira esse padrãozinho gostoso nosso de quebrar a nossa promessa com a gente. Então, eu acredito que hoje, no meu interessante ponto de vista, seja o maior padrão a ser quebrado. Começar a reforçar as promessas que a gente faz para si. Porque quando a gente tem essa consciência das escolhas serem por nós mesmas, a gente entende também, a gente traz autorresponsabilidade e a gente entende que ninguém tem nada a ver com as nossas escolhas. Não é nossa culpa os resultados, é nossa responsabilidade os nossos resultados. Então, se a gente não chegou ainda onde a gente quer, verdade que é por conta do periquito, do papagaio, do tempo, da falta de oportunidade que você não teve no passado, é o que você tem hoje de melhor
de possibilidade para que você possa fazer no hoje o seu melhor, até que você tenha condições melhores de fazer ainda melhor. Amo essa frase do Cortella. É assim, uma das minhas frases favoritas, porque é exatamente isso. É fazer no hoje, no pouquinho, aquele pequeno. Qual pequena ação diária? Pois é essa pequena ação diária. E é isso, meninas. Nossa aulinha de hoje, vocês vão receber lá no grupo, vou mandar o PDF para vocês. Temos 2 minutinhos para encerrar. Vocês querem perguntar, falar alguma coisa? Gostaram desse formato novo? Abram seus microfones. Oi, pronto. Podem falar. Agora nós temos 1 minuto e meio. Não, para mim tá perfeito, Aline. Gostei muito desse formato e esse material que você vai entregar para a gente, eu acho que está super rico também. Agora Ai, que é bom. ler e refletir e Ah, colocar em sim. prática, né? É isso. Porque Para fazer as mudanças. rapadura é doce, mas não é mole, Não, não é não. mole, não, verdade. Aline, é muito bom. E você estava falando sobre a gente fazer algumas atividades que não é de costume, como, por exemplo, escovar os dentes com a mão ao contrário da que a gente faz, né? Aham, E, e é muito legal, porque teve um período da pandemia que eu entrei num grupo e aham. teve esses exercícios. Todo dia tinha algo diferente para a gente fazer. E assim foi muito interessante que eu criei, não faço diariamente, mas assim, uma vez Aham. ou outra, quando eu lembro, eu vou e pego a escova e fico escovando com a mão ao contrário, ou tipo pente, né? Faço alguns Exatamente. movimentos ao contrário, porque o cérebro, né? Ele vê de uma outra forma, enfim. Ela explicou lá, Ele mas eu não lembro mais. entende. Ele É, entende diferente. Vai cair é. a nossa live! Ai, que pena. Muito bom, Eu muito filmei bom. vocês, depois eu boto foto. Beijo, Você botou, meninas. tirou Obrigada, foto? Não meninas. deu nem pra gente se modelar aqui, fazer pose. Hoje eu tava aqui filmando vocês. Olha.